Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora que você vai assistir a esse podcast, mas nós estamos aqui começando mais um Papo Empresa, Gente e Gestão, com uma presença luxuosíssima, um admirável amigo, né? Eu estou falando de Ricardo Pereira. O Ricardo, ele é um cearense de Fortaleza, mas tem origem lá no Cariri, né? Ele é empresário, empreendedor, é engenheiro mecânico, tem um ponto em comum comigo, é matemático, né? Fizemos a mesma faculdade na Universidade Estadual do Ceará, eu fiz também na Federal. O Ricardo é líder empresarial e hoje ele é CEO, né, do grupo Petral Loxul. Tem mais um aí, um filhote chegando, mas a gente vai conversar um pouco mais durante esse papo aqui. E o Ricardo também é ex-presidente do CIMEC. E eu também aprendi com ele que é o Sindicato da Indústria Metal Mecânica, ligado à Federação das Indústrias do Ceará, mas é Sindicato da Indústria Eletrometal Mecânica. Também tem aí a fabricação de equipamentos elétricos, e o Ricardo foi presidente, ele vai contar essa história aqui para a gente, do CIMEC, né? E ainda é diretor administrativo na atual gestão. O Ricardo é filho do Seu João. Seu João é uma grande referência na vida do Ricardo. Os pais dele é uma grande referência. Eu tive o prazer de conhecer essa história, mas o Seu João é uma referência também do que o Ricardo é hoje, como líder empresarial, como empreendedor. E o Ricardo é esposo da Vanessa. E tem aqui uma coisa que eu acho extraordinária, que eu queria até começar perguntando sobre isso. O Ricardo é pai de 4 filhas. A Giovana, a Júlia, a Rebeca e a Maria Clara. E ele tem uma virtude assim que para mim é destacada. Ele é torcedor do Lion. É um exemplo de disciplina. Marcou comigo aqui 1h30. Ele chega, não tem perigo dele chegar a 1h30. Ele vai chegar 10, 15 minutos antes, no mínimo, né? Disciplina, resiliência. Um cara íntegro que já foi chamado de doido do bem. Nós vamos já conhecer essa história também. E muita perseverança em tudo que faz. Nós vamos conversar hoje com essa história rica e cheia de ensinos. Ricardo, meu irmão, obrigado demais por esse papo aqui. Tenho certeza que aqui vai virar uma aula, um masterclass para quem está nos assistindo aí. Eu queria começar perguntando para você dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Cara, como é ser pai de 4 filhos, hein? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de você ter me chamado. É sempre bom encontrar com você. A gente sempre se encontra por aí, né? Cruza Sim. por aí, né? Nos cantos. E dessa vez aqui a gente vai ter um tempo para conversar um pouquinho mais, né? Que legal, então, cara. Maravilha. Então, agradeço demais o convite. É um momento que é muito leve, porque a gente falar da vida da gente é fácil, né? Sim. Tu erra as perguntas não, porque as perguntas são da... É um bate-papo, então, né? É um bate-papo, né? Então, assim, a pergunta que você já começou falando aí, né? Pai de 4 filhos, por sinal, hoje, né? O momento que nós estamos gravando é o aniversário da minha filha mais velha, que é a Giovana. Olha, só que trabalha contigo? Não trabalha não. Ela é casada. Tem uma que trabalha contigo? Tem só uma que trabalha comigo, lá na Loxul, que é a Rebeca. A Giovana não trabalha não. A outra mora em São Paulo e a outra tem 10 anos, só dá trabalho. Não trabalha não. E a Maria Clara, né? E oxigênio quando a gente chega em casa também. Cara, e assim, eu sou do jeito que eu não sei nem se eu pudesse ter um filho homem, como é que ia ser, porque eu não ia saber como tratar, porque eu fui acostumado a fazer Maria Chiquinha, né? Amarrar o cabelo, né? Arrumar a menina, né? Então eu sou um pai que eu sempre gostei de fazer isso, eu participo, né? Às vezes na semana mesmo eu dou uma fugida, aí ligo pra Maria Clara, a gente pega o carro, vai lá no shopping, aí dá um passeio, toma um sorvete, conversa, bate papo. Então assim, eu tive sempre um relacionamento com mulher, né? Com as filhas, né? Eu não sei nem como é que é ter um filho, acho que tem que ter um treinamento se tivesse um filho homem nessa altura do campeonato. Mas assim, é uma grande bênção, porque a menina é muito carinhosa, né? Ela é muito preocupada com você, cara, assim, são 4 bênçãos. Acho que o afeto é diferente. Né? O afeto é diferente do homem, né? Do homem, né? Então, assim, é uma maravilha, cara. São 4 bênçãos na minha vida, que eu costumo dizer na minha vida, eu posso me arrepender de tudo, mas jamais voltaria atrás para fazer diferente, para não correr o risco de perder as minhas filhas. Cara, eu também tenho 4 filhos, né? Só que eu tenho a minha filha mais velha, que mora nos Estados Unidos, já é casada e tudo, mas comigo moram os 3 filhos. Né? São 3 meninos, são 4 meninos
3 meninos. E eu 3 meninos, né? Ou seja, depois a gente vai aqui estudar, conversar, fazer um MBA aqui entre a gente para a gente perguntar as experiências, né? Mas, Ricardo, cara, eu entrando aqui no âmbito, muito legal essa tua história pessoal, começar com isso é uma delícia, né? Filho é presente, é dádiva de Deus. E entrando aqui no papo empresa mesmo, cara, eu considero a atividade empresarial um gesto de heroísmo. Mas eu considero a atividade empresarial na área industrial um ato de heroísmo supra. Porque eu sei que todo o ato de empreender é o ato de assumir riscos. Mas a indústria, ela traz um quê diferente, né? Porque tem muita mão de obra, tem muito processo, tem muita máquina, tem muito investimento, né? Ou seja, você precisa ter um mercado que absorva aquilo que você produz, você vive de produtividade. E eu entendo que se o gesto de empreender é um ato de heroísmo, o gesto de empreender na indústria é um gesto de heroísmo maior ainda. Cara, conta um pouco dessa tua... Marcelo, assim, você está coberto de razão. A sua percepção ela é perfeita. Perfeita pelo seguinte detalhe. Se você tem um comércio, você facilmente consegue fazer aquela conta de bodegueiro, né? É o que eu comprei, o que eu tenho que botar de lucro para pagar minhas contas aqui, pronto. E fica na luta para fazer aquele montante. Se não confundir o lucro com apurado, tá tudo certo. Não pode fazer isso jamais, né? Isso aí, o cara que confunde o lucro com apurado e misturou as coisas, rapaz, qualquer mudança, né? Mas a conta do comércio é uma conta mais simples do que da indústria, né? E digo mais, a indústria, na sua diversidade, existem mais complexas ainda e menos complexas, né? Mas todas elas são bastante complexas, porque o setor produtivo, o sistema produtivo, ele depende do quê? Depende, primeiro, da mão de obra especializada, segundo, do sincronismo de operações, né? Por exemplo, eu fabricar um copo desse aqui, não é simplesmente tem que primeiro escolher a matéria-prima tem que ser classificada, depois tem que ser trabalhada, né? Então tem todo um processo até esse copo sair lá na frente. Então são várias operações, tem que ter o sincronismo, a quebra do sincronismo no meio da produção pode comprometer toda a produção, né? Então da coisa mais simples a mais complexa, a indústria realmente é uma coisa que precisa de um cuidado especial, um acompanhamento especial, né? De programações, de planejamento, então tem que ser dessa forma. É preciso realmente estar de olho aberto na indústria, porque você fica, às vezes, com a margem baixa e aquilo ali é um limiar para você ter qualquer errinho ali prejuízo. Então, o industrial ele precisa ser mais apoiado, até eu acho que as políticas de incentivo à indústria do governo tem que melhorar nesse aspecto, né? A Federação das Indústrias tá aí para defender o que o industrial precisa, o que ele pensa, tá certo? Mas eu acho que as políticas de governo têm que se abrir mais para apoio para os industriais, principalmente no estado de Ceará, que é um estado pobre, e a indústria, junto com o setor de serviços, são as que mais empregam. São as que mais podem trazer um nível de emprego melhor, porque não é simplesmente o emprego daquele que ganha um salário. Na indústria, o cara tem um salário acima, porque tem uma qualificação, precisa de uma qualificação, então um emprego de nível, né? Onde a pessoa pode ter uma qualidade de vida melhor, onde precisa ter a educação e o estudo, porque só cresce dentro da indústria quem tem educação, quem faz estudo, quem faz um curso, quem se aprimora, né? Quem se qualifica. Então isso aí caminha muito junto, né? O setor industrial e o setor governamental tem que caminhar muito junto nesse aspecto, no sentido de dar condições para o industrial cada vez mais oferecer empregos de qualidade, tá certo? E possa levar a nossa população para uma quantidade e qualidade de vida melhor. Ricardo, o Ceará está sempre com PIB acima do PIB. O PIB cearense é sempre acima da média do PIB nacional. Eu imagino que tem a ver com essa industrialização que o Estado passou desde o Tasso até os dias atuais. Você concorda com isso? Assim, eu tenho uma visão muito cética disso, porque assim, eu penso assim, o mais pobre tem tendência a crescer mais do que o mais rico, né? Quem já chegou no topo, né? Então ele... praticamente ele consegue, para crescer é mais difícil, né? Sim. Nós somos um estado pobre, por ser um estado pobre, a gente tem uma facilidade de crescimento emergente, né? A gente é emergente, pode crescer de forma mais rápida, mais dinâmica, né? Então, o nosso PIB, sendo trabalhado de forma legalzinha, que o estado sempre vai crescer acima, né? E a gente precisa desse crescimento e até acelerar mais nesse crescimento, né? Perfeito. Agora, lógico que ninguém pode tirar os méritos, né, de outros políticos que passaram pelo nosso estado.
e criaram políticas públicas, né, que tornaram as políticas de Estado, né, programas de Estado para atração de investimento. A gente vê o Polo do PECEM, né, que apesar de a gente ter algumas críticas a fazer, mas a gente tem que reconhecer que se houve um pensamento no futuro, né, que se lançou um pensamento para 20 anos, para 30 anos, que é o que mais falta e é carente hoje nos nossos governantes, né, é essa mentalidade de que eu vou fazer uma política de Estado, não é uma política daquele governo só, né, que o governo que chega não tem que desmanchar o que o outro fez, tem que procurar dar continuidade e aprimorar e assim, mas essas metas, essas linhas no Estado do Ceará, nós tivemos muita sorte. O Estado do Ceará, se você for fazer um estudo dos últimos governos, você vê que os governos que vão sucedendo, eles têm aproveitado esses programas e têm aprimorado e têm andado. Então isso, realmente, como você falou, você tem razão. Isso tem gerado, né, um crescimento do nosso PIB, com certeza é um fator positivo. Nós temos muitos polos industriais no Ceará, mas assim, na região metropolitana nós temos Maracanaú, que é provavelmente o primeiro, né, em 2 unidades. Aí nós temos o PECEM, nós temos Eusébio aqui do lado, um pouquinho de Aquiraz, Pacajus e Horizonte, né? Só na região metropolitana nós temos ali quatro polos industriais, as indústrias que foram chegando, né? E eu imagino que tem a ver com, por exemplo, com essa média de crescimento do PIB estadual ser acima da média do PIB nacional. Mas, Ricardo, cara, tudo começou com teu pai, né? Na Petral. Cara, conta aí o início dessa história, como é que essa história linda de um empreendedor vencedor, como você é, assim, com a tua integridade, porque assim, você vencer com integridade tem um sabor especial, e a gente conhece a tua integridade. Conta um pouquinho do início dessa história aí, como é que foi, rapaz? Eu sei que o teu pai teve uma influência muito grande, né, nessa história. Meu pai era um homem que vivia para o trabalho, gostava de trabalhar, né, então isso dignifica muito a história dele, porque pela forma justa como ele trabalhava, como ele se colocava com os funcionários dele, começou muito pequeno. Meu pai, a primeira tacada dele foi, ele botou uma farmácia, né, e aquela farmáciazinha de bairro, onde ele era conhecido como era o São João da farmácia, porque é aquele cara que aplicava a injeção, né, aquele cara que, antigamente o farmacêutico de bairro era quase o médico, né, do bairro, né? Sim. Então o pessoal tinha muita confiança nisso. Depois ele passou a mexer com trator, né? E a Petral vem disso aí. Petral era Peças para Tratores Limitada. Petral, Peças para Tratores Limitada. Uma empresinha pequena que ele comprava trator, ele começou a conhecer bem de trator e era um cara que tinha as referências das peças de cabeça. O cara chegava e dizia, não, eu tô com a peça tal, assim, assado do trator tal. Aí ele pegava e dizia assim, rapaz, compre a não sei o que, aí dizia lá a referência do outro que dá certo, é mais barato. Então ele conhecia muito, participava dos leilões naquela época do batalhão, do Enox e tal, e fornecia peça e tratores, alugava tratores para esses órgãos públicos, né? E foi assim que ele começou a ter o seu primeiro crescimento, né, na vida dele como empresário. Esse nome Petral, Peça para Tratores, quando eu passei a trabalhar com meu pai, eu comecei a trabalhar com ele, ele me chamava para trabalhar, e era interessante que eu gostava muito de estudar. Eu era maluco, rapaz, por matemática e física. Eu era doido por matemática e física. Eu, muito novo, eu peguei aqueles 1000 testes do Einstein e resolvi tudo. Que legal. Então eu gostava muito daquilo ali, né? E gostava de ajudar demais. Ele me chamava para trabalhar e eu dizia que tinha que estudar. Eu disse, rapaz, tu só quer saber de estudar, rapaz. E assim, às vezes, teve um dia que eu acordei de madrugada e fiquei pensando, rapaz, será que ele é doido? Eu só vejo meus amigos reclamando, que os pais reclamam porque não querem estudar. Não estuda, eu quero estudar e ele está dizendo só, eu quero estudar. E hoje eu entendo que ele tinha razão, porque, assim, você não deve estudar. Tem que estudar, tem que ser bom e tudo mais. Mas o trabalho, rapaz, faz parte. Hoje eu digo para meus filhos, sempre criei meus filhos. O trabalho é uma forma de estudar, né? É a prática, né? Prática, rapaz, né? É a presença. Eu digo para meus filhos, olha, se você quer estudar, ótimo, mas se você quiser trabalhar estudando, aí é melhor. Se a faculdade é 5 anos, faça em 7, faça em 8, mas faça trabalhando. Coisa legal. Porque você junta as duas coisas. Porque, rapaz, um homem só cresce se for trabalhando, suando, né, e ganhando aquilo com o seu suor. Então isso é fundamental. Então eu entendi depois o que é que meu pai queria me dizer. Né? Ele não queria dizer que eu não estudasse, ele queria dizer que tinha que trabalhar, precisava trabalhar. E graças a Deus eu fui, porque naquela época falava, o cara dizia, não tinha muita conversa não, né? O pai da gente tinha aquela moral mesmo de dizer, a gente cumpria, né? O poeta Raimundo Fagner, cantando uma música de um outro, igualmente poeta, Gonzaguinha,
diz que o homem é seu trabalho e sem o seu trabalho o homem não tem honra e sem a sua honra se morre e se mata. Isso, exatamente. O trabalho realmente é a dignidade humana, digamos assim. Exatamente. Assim, a gente que já está ficando mais velho, né, conseguiu construir alguma coisa, a gente passa a enxergar isso aí, e aí vem o zelo, né, de você tentar manter e fazer crescer a sua empresa para dar mais emprego, porque você vê cada família ali, a dignidade da família está justamente naquele emprego que você oferece, né, naquele quadro que você tem para trabalhar com você, porque é aquela via de mão dupla, né, ninguém faz nada sem os outros, né. E a Petralvo, então, você herdou do seu pai? Foi, aí um dia ele chegou e chamou a mim e meu irmão, né, e disse, olha, eu não quero mais trabalhar, né, com isso aqui, eu vou fazer... Ele tinha muitas coisas por fora, ele sempre foi muito, muito inteligente nisso, e resolveu passar pra gente a custo zero, mas com um ônus, né, de deixar uma responsabilidade financeira mensal na casa da minha mãe e com ele e tal. E eu lembro que meu irmão dizia assim, rapaz, tu é doido, ninguém vai fazer um negócio daí. Aí disse, rapaz, tá entrando com quanto? Porque eu tô entrando com zero, né? Tô entrando com zero. Rapaz, doido é ele que tá querendo isso aí, né? Eu sei que nós pegamos, né? Na época eu e meu irmão, depois meu irmão pouco tempo saiu, porque entrou no Shalom, né? E foi servir a Deus. E logo em seguida, depois de um ano e meio, faleceu naquele acidente. Sim. E eu dei continuidade, mas aí fui mudando as coisas, né? Então... Eu não quero conversa com peça para trator. Você mudou, né? Totalmente. Só ficou o nome, né? Ficou o nome. Mas você transformou no quê, meu irmão? A gente transformou a Petral primeiro numa distribuição de ferro. Aí depois passamos a trabalhar com aços especiais. Aí depois passamos a prestar serviço dos aços especiais. Aí vieram as primeiras máquinas de prestação de serviço. Porque eu enxergava o seguinte, rapaz, se eu posso vender o ferro e o cara quer comprar o ferro para fazer alguma coisa... Tem que serrar, tem que fazer... Pelo menos essas primeiras operações eu talvez possa oferecer agregando valor. Que legal, agregando valor ao produto, né? Então, assim, a gente tem dois caminhos. É querer vender muito com margem baixa, ou então querer vender pouco com a margem, valor agregado maior e ter um resultado parecido. Então, a opção foi a segunda, né? Partiu para comprar máquinas, né? Que a gente pudesse fazer algum tipo de operação, transformação, corte e dobra, virada, calandragem. Né, são várias máquinas que o cara chega hoje, por exemplo, o cara quer construir essa academia de rua. Aí ele precisa comprar um tubo que já vem curvado, um pedaço de bucha para pôr um rolamento. Você já fornece do ponto. Ele fornece tudo, ele só faz montar. Só faz a montagem, né? E ali ele não tem o trabalho, ele terceiriza com a gente essa mão de obra. Então você agrega naquele produto que você vendia, você consegue agregar um valor, você emprega mais, ganha qualidade, né, no que você está fazendo e, consequentemente, tem um retorno sem precisar de faturamentos extraordinários. Não é mais o metal bruto, né? Agora é um material em forma de um produto que tem valor agregado. Isso, né? Não que a gente tenha deixado de vender. Certo, continua vendendo. As duas coisas. A gente tem uma frente de serviço, um centro de serviço e também tem a própria distribuição, que a gente vende também o produto industrial da forma como ele é fornecido pelas usinas siderúrgicas, né? Aí daí foi derivando as outras, né? Por conta disso, tinha a sucata, vendia a sucata e vimos que o negócio da sucata também era bom. E aí começamos a... Sucacel. Aí começamos a comprar sucata e tudo mais. Aí recebia sucata de outras indústrias. Aí comecei a perceber que o pessoal tinha máquina usada e queria se livrar. E eu comecei a comprar máquina usada, aí reformava. Eu comecei a vender a máquina reformada. Aí foi que eu comecei a ir para a China e vi que eu podia trazer a máquina nova, e já pegava a máquina nova, que é a Ross, né? Fala dessa experiência aí, dessa incursão aí pela China para comprar máquinas, como é que foi isso aí? Rapaz, é uma história interessante. Eu estava numa feira lá em São Paulo e eu vi aqueles pavilhões cheios de chinês, né? Com as máquinas chinesas e tal, eu olhava e os preços eram assim assustadoramente baratos, muito barato, e eu... Mas como é que pode um negócio desse? Mas para mim era algo inatingível. Eu achei que eu não tinha condições de ir à China, ainda um pouco de comprar um produto chinês, direto na China, né? Eu achei, não, eu tenho que comprar de quem traz e tal. Mas eu resolvi aventurar, né? Sim. Mas de que forma? Como é que eu vou para a China sem saber para onde? Né? A China é um monstro, né? Eu tinha que ter informações. É interessante. A China é um continente, né? É interessante, é o seguinte, como foi que aconteceu? Eu andando no AMB lá, aí eu estava na montagem da feira e eu vi os chineses botando as máquinas e tinha as caixas que as máquinas vinham, né? Sim. Aí eu vi o lixo. Quando eu vi no lixo tinha um monte, aí tinha umas etiquetas lá, né? Peraí. Parte em inglês, parte em chinês.
Aí eu peguei o celularzinho e comecei a fotografar. Fotografava. Cheguei no hotel, aí comecei a pesquisar, né? E botava naquele programazinho que tem, que você bota a foto e ele procura, você já viu? Dentro do Google, né? Aí apareceu uma cidade chamada Shaoxing. Aí eu, opa, eu tô chegando. Rapaz, aí eu entrei, eu sei que fui mexendo, apareceu um nome de uma empresa de venda de máquinas. Aí eu tinha um telefone, aí eu adicionei, aí vi que tinha o WhatsApp, aí falei no WhatsApp, aí o chinês me respondeu em inglês e comecei a conversar com ele. Marcel Wang, que é um grande amigo desde essa época até hoje. Virou um amigo. Amigo e parceiro, foi meu parceiro na China pra tudo. Aí eu expliquei para ele, ele disse, olha, eu estou indo, inclusive, na próxima feira, que era daqui a 6 meses, para o Brasil, e vou expor umas máquinas aí. Você tem interesse em comprar minhas máquinas quando eu for expor as máquinas? Tenho. Quais são as máquinas? Ele pegou, mandou a relação, eu disse, não traga isso não. Eu vou dizer que você vai trazer. Aí disse o que eu queria, né? Nossa. Aí falei as máquinas que eu queria. Ele disse os preços. Rapaz, 20% do preço. Elas têm algo sensacional. Peraí, 20% de desconto ou 20% do preço da máquina? 80% a menos. Rapaz, que... Aí eu disse, meu Deus do céu, depois de botar, eu fui pesquisar, depois de botar os impostos, importação e tudo mais, isso aí ia passar para, aumenta cerca de 60%, aumentava, né? Sim. Então de 100 passava para 160, mas eu podia vender ela por 800. Nossa. Aí eu disse, que imagem maluca, rapaz, né? Aí eu combinei com ele dele trazer tudinho e disse, não, tá fechado, são minhas máquinas, né? Aí ele trouxe exatamente o que eu falei, quando ele veio expor em São Paulo, e quando ele chegou eu conheci, né? Fiquei com ele lá em São Paulo e saí com ele. É interessante que a gente saiu, ele estava com frio e não tinha trazido casaco, eles fomos no shopping comprar um casaco, ele estava com fome. Aí eu perguntei o que é que chinês come, né? Aí levei ele naquelas não tem aqueles restaurantes, né? Chinese food. Aí ele entrou, ele disse que não era não, nada disso aqui. Eu disse, rapaz, comida chinesa ali, ó, né? Não é nada disso aí, não. Eu disse, rapaz, chinês gosta de peixe, né? Aí levei ele na pizzaria, me dá uma pizza de atum. Rapaz, a ignorância, ficava surpreso, né? Essa pizza de atum, aí botou na mesa, ele olhou assim. Essa não. Ele raspou lá os atum e comeu, rapaz. Eu disse, rapaz, me perdoe, mas em São Paulo tem local chinês, né? Mas eu me atentei para isso. Mas foi muito interessante, foi engraçado. Mas virou uma amizade. Virou uma amizade de confiança, porque o chinês, para ter confiança em você, leva tempo. Mas com ele foi fácil. Facilmente eu ganhei a confiança dele, e da mesma forma, né? E depois eu fui à China várias vezes, diversas vezes, conheci a família dele, jantei com ele, a mulher e filha. Legal. Conheci lugares na China que pouco brasileiro conhece, porque ele me levava, né? Sim. Entendeu? Então gerou uma parceria tão grande que tudo que eu quero lá é com ele. Por quê? Porque eu tenho consciência que vai vir... A parceria continua, permanece. Continua. Não da forma como era antes, porque o mercado mudou muito, mas qualquer coisa que eu tenha na China, eu faço com ele. Não faço com outro, não. Porque exige muito de confiança. Se você não tiver cuidado, lá na China, um cliente meu, por exemplo, que me viu uma máquina minha, eu dei o preço, ele disse que era caro, disse que ia trazer direto da China, trouxe. Mandaram o outro, não tem nada a ver. Aí quando chegou, ele disse, mandaram para mim aqui tudo errado. Disse, é o que acontece, né, na China, né? Eu morei um tempo em São Paulo, 2000 a 2006, e eu era tipo um VP, né, um diretor executivo de uma companhia do segmento óptico. Eu fui na China, desenhávamos as coleções aqui, produzia lá uma parte, né? Os produtos de grife a gente produzia na Itália, mas as marcas boas a gente produzia na China. E realmente é um ambiente estranho, mas de um ensinamento fora do comum. Isso, o que você precisa na China é a cultura do chinês. O pessoal diz, é um chinês enrolando. Diz, rapaz, existe de todo jeito lá. Mas tem todo Mas tem, além disso aí, existe um fator que a gente tem que levar em consideração, e só leva em consideração quem conhece, que é o seguinte, você chega no chinês e diz assim, eu quero comprar um copo, aqui esse copo. Aí ele vai falar, diz, $1, né? Ele diz, não, tá caro. Aí ele, você quer mais barato? Ele pega, mostra o copo igual esse aqui, pronto, esse aqui é 80 centavos. Aí, não, tá caro. Aí você mostra um copo igualzinho, 50 centavos. Aí tá bom, então é isso aqui, fecha e vai-se embora, certo? Aí ele manda os copos pra cá, e quando chega aqui, o cabo, na primeira lavada, o copo quebra. Aí diz, me enganou, né? Sim. Eles, não, você quis comprar o de 50 centavos. Você compra qualquer produto. O outro lá não ia acontecer isso aí. Esse aí pode acontecer e está acontecendo.
Mas assim, na cabeça dele ele não te enganou. Você quis comprar aquilo, um produto mais... Qualidade inferior. Qualidade inferior. Tanto que a primeira importação que eu fiz, eu praticamente empatei porque Deus quis. Porque com a margem dessa, o cara empatar, você imagina o prejuízo que foi. Por quê? Porque todas as marcas que eu vendi deu problema. Eu tive que retirar todas, retrofitar tudo, parte elétrica, parte hidráulica. Fiz tudo e depois reinstalei. Então isso aí por quê? Porque vieram com produtos tecnologicamente fracos, entendeu? Qualidade baixa. Sim. Aí foi que eu aprendi. Quando eu fui lá, eu disse, não, vamos lá, máquina tal, eu não quero isso aqui, tira. Eu quero é com essa marca, com essa marca, com essa marca. Aí, não, mas aumenta tanto. Tá bom, fecha aqui, aumentou tanto. Então eu passei a comprar a máquina do jeito que eu queria, com os componentes que eu queria. E aí, ó, zero de problema. Eu entendo você falando isso, porque a gente sempre buscava uma qualidade superior. E assim, eu quero uma garantia de banho de 24 meses. Isso. 10 centavos de dólar a mais. Pois pode pôr. Aí você ia agregando valor e ficava um produto de muita qualidade. Muita qualidade. Eles fazem tudo. É você que escolhe. Então, na cabeça dele, ele não está te enganando. É você que quis. Exatamente. Você quis aquilo. Então... Ricardo, da Petral originou a Loxul foi um outro momento, como é que foi? Eu vou contar mais ou menos para você ter ideia da coisa. Vamos lá, Petral primeiro, aí o lance da sucata, Sucacel, sim. Aí nas compras de sucata começou a vir também máquina usada e a gente começou a recuperar a máquina, aí foi que eu em São Paulo vi a questão de máquina nova na China e abri uma roça, portadora de máquina. Aí era Petral, Sucacel já com a outra que era de máquina, que era roça, tá certo? Sim. Aí começamos a vender máquina para o povo, para o setor siderúrgico, o pessoal, máquina do setor metal mecânico. E dentre uns dos clientes meus era um que fabricava container e alugava, que é da Loxul. E esse cara passou por um momento difícil e ficou me devendo uma grana alta e acabou que ele disse assim, rapaz, só tem um jeito, metade da empresa. Aí eu me obriguei a receber a metade da empresa, e aí o sangue da gente não combinou muito, porque questão mesmo de princípio, entendeu? Eu sou muito certo naquilo que a gente faz, a gente tem um nome limpo há não sei quantos anos, a gente tem uma essa história de integridade. Aí eu disse, não dá, cara, aí não tem condição, pedi o financeiro, e depois a gente comprou 100%, porque não dava para misturar, né? Então aí foi Petral, aí passou da Petral para Sucacel, depois para a roça, aí Loxul, né? A Loxul a gente tem que dividir, Loxul Indústria, porque a gente fabricava os containers NR18 e a locadora, né? Que é a engenharia. A gente faz a parte de montagem, né? De lojas, faz até casa de e a container. Locação também, né? Locação também. E por último agora já a Indumetal, né? Pois é, cara, sobre a Indumetal, esse teu novo filho aí, e você trouxe essa notícia aqui em Avant Premiere, assim, né, o novo filho do grupo de empresas que você dirige. Eu estava estudando, né, vendo que é uma empresa no segmento de galvanização, né? Isso. E a galvanização é um processo eletroquímico, né, que de banho a quente, né, ou seja, qual é o metal? É o zinco. O zinco. É uma zincagem pegando fogo, né? Quente, né? Quente. Rapaz, uma coisa que eu descobri que eu achei extraordinário, né? Eu vou até usar isso aqui com os funcionários. É que o cobre, ele protege o aço, protege o ferro, né? Da oxidação. Ou seja, é como se o cobre se oferecesse para proteger o ferro e o aço. O zinco, né? O zinco se oferecendo para proteger o outro metal que precisa... É uma ação tipo simbiótica. Simbiótica, né? Você pega uma placa de aço, alguma coisa de aço, faz um tratamento químico de limpeza e depois mergulha ela no tanque. Pois é, na próxima reunião com o meu time aqui, eu vou dizer assim, eu gostaria muito que vocês tivessem o altruísmo do zinco. Que se oferece para proteger o aço. Não, e porque ele é o que oxida, né? Mas ele se entranha, ele segura, ele abraça. Como é que tu lê isso? O zinco não é uma pintura, não. Ele se entranha. Se agarra mesmo, né? Quando ele se agarra, ele se mistura com outro metal, né? Ele faz aquela proteção mesmo, entendeu? É ancorada, tá certo? Porque aí você tem um aço que, vamos supor, em uma beira de praia durar 5 anos, aí ele vai durar 30 anos. 30 anos. Né? E essa é a Indumetal. Esse é a Indumetal. Fala um pouquinho do teu novo filho aí. A Indumetal é uma indústria que vai fazer agora em 2024 50 anos. Né? Então é uma indústria
que tem história, né? Ela dentro do mercado. Meio século de história. Meio século de história, né? É uma empresa que ela não é só as Zincaj, tá certo? Ela, além das Zincaj, ela tem todo um banco de máquinas que produzem ferramentais, por exemplo, esses postos, você vê, né? Iluminação pública, sim, a parte de eletrificação, tá certo? É uma série de equipamentos e componentes que são vendidos e são utilizados pelas concessionárias de energia, as de telefonia também, né? 3G, 5G, e também agora o pessoal que trabalha com a energia solar, onde faz aquele suporte para colocar as placas, né? Então tudo aquilo é fabricado através de conformação, furos, né? Soldagem de aço, depois mergulhado no zinco e a entrega zincada, né? Então a empresa ela faz todo esse processo, como também terceiriza, né? A gente recebe muito fabricantes aqui do estado do Ceará que fabricam, por exemplo, um galpão. Ontem mesmo eu estava com o Marco de Castro, que é um grande, ele planta flores ornamentais, as coisas exporta para a Holanda, e ele estava fazendo um galpão e o negócio dele é do Paracuru. Então se ele simplesmente fizer um galpão e botar lá, vai se acabar. Então ele levou para ser feito todas as encaixes dele, né? Para montar, para poder garantir que vai ter vida longa o galpão, né? Então, a gente também presta o serviço a terceiro, né? Ricardo, você vai agir, vai atuar dentro da organização? Eu estou lá dentro. Direto. Eu vim de lá para cá. Que legal, cara. Não tem como não. É preciso, principalmente no começo, porque... Então, deixa eu te fazer duas perguntas com base nisso, para até continuar falando aí do metal, que é... Nossa, eu imagino que tenha sido a decisão mais difícil, também a maior dentro desse ano, né, de adquirir uma participação forte dentro de uma empresa de meio século. Mas duas perguntas que me chamam a atenção. Primeiro, é se essas empresas todas juntas formam um ecossistema. Se uma é em algum momento fornecedora da outra, ou cliente da outra, ou potencializa a outra. Essa é uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. E a outra, cara, como é que tu faz, meu irmão, para gerenciar empresas em ambientes diferentes, porque uma você quer na Barra do Ceará, outra lá no Maracanaú, né? Como é que qual o teu jeito, qual o teu modelo de gestão aí que você consegue dar uma cobertura, digamos assim, a todas essas empresas, fazendo com que elas funcionem de acordo com a tua orientação estratégica mesmo? Primeiramente, assim, a primeira pergunta, né? Sim. O retrato da coisa, né? A Petral, ela distribui aço do mercado siderúrgico. O mercado siderúrgico produz, Petral distribui. Legal. Seja da forma como recebe, ou seja trabalhado. Quem é o cliente da Petral? São as construtoras e a indústria metalmecânica do estado do Ceará. Essas indústrias usam máquinas. Elas usam máquinas. Sim. E produzem sucata. A gente compra sucatas e máquinas usadas dessas indústrias através da Sucacel. Perfeito. A Sucacel fica com a sucata e manda as máquinas para a roça, onde a gente compra máquina nova e muitas vezes vende para elas. Que legal, cara. Tá certo? Então, é sempre um ciclo, né? Então, a ecossistema, ela entra também nesse ecossistema. Por quê? Porque ela é consumidora de produtos siderúrgicos que a gente distribui através da Petral, né? E muitas vezes a Petral também vende algumas coisas que são acabadas que precisam de uma galvanização. Sim. Então, a gente era cliente da Metal. Nós já éramos cliente dele. Entendeu? Então, agora a gente é cliente e parceiro. Né? Que legal, cara. Então, realmente fecha um ciclo sustentável. É bacana isso aí. Aí, rapaz, isso aí foi de propósito? Foi não. Aconteceu. A coisa foi acontecendo e a visão foi logo se tornando clara, né? Mas eu costumo dizer, rapaz, que Deus não erra, não, né? Deus, ele... Você é um homem de fé, que eu sei disso. Pois é, Deus quis que fosse assim, né? E isso facilita as coisas. Por quê? Porque uma sempre tem parceria com a outra. De alguma forma, a gente sempre é cliente um do outro, né? E isso ajuda. Legal. Ajuda bastante. Mas não foi nada proposital. Aconteceu, foi acontecendo, e a visão que a gente enxerga, inclusive tem até um quadro, um esquema que mostra isso aí. E isso aí nada mais é do que a mão de Deus agindo. Legal, Deus cara. quis, Deus nos levou por aí. É tanto que eu acabei sendo presidente do CIMEC. Mas uma empresa potencializa a outra, né? Sim, potencializa, né? Eu fui presidente do CIMEC. Era isso que eu ia te perguntar daqui a pouco. Sem gostar eu não gosto, eu sempre fui meio avesso. Sim. A reunião demais, eu não gosto, nunca gostei muito disso, mas tive que aprender a gostar. Mas antes de falar dessa área aí, que você tem uma curiosidade grande aqui, inclusive pessoas sabendo que tu vinha aqui, me mandaram algumas perguntas para fazer para ti, né? Mas me diz só uma coisa, e para gerenciar? Para gerenciar. Essas empresas, cada uma num lugar diferente, como é que tu faz? Quando o filho nasce, aí dá mais trabalho. Dá mais trabalho, né? Aí do metal tá dando muito trabalho e vai dar aí por um tempo, eu acho que um ano bem dedicado.
Sim. Pelo menos um ano, bem dedicado. Tu está se dedicando hoje mais foco ainda no mental. Estou me dedicando quase que diariamente lá. Então, as outras, assim, já existe um modelo de gestão bacana, tranquilo, leve, que funciona. Você só precisa estar aqui acolado na... Tá meio que no piloto automático aí, né? Exatamente. Vai no piloto automático e tal, e às vezes as decisões... Por exemplo, a questão de compra, por exemplo, na Petral, eu tenho um setor de compra, tem tudo, eu não sei comprar, não sei dar preço, eu não sei fazer nada disso lá, porque é muito operacional, tá certo? Mas quando aparece um grande negócio, uma coisa maior, aí vem para mim. Perfeito. Muitas vezes surge por mim. As grandes decisões são contigo. Vem para mim. Aí é onde a coisa mora, onde mora, o pulo do gato tá aí, né? Porque eu sempre fui muito comprador, eu nunca tive medo de comprar e muitas vezes eu comprei coisas que o pessoal... Eu fui muito criticado. Uma vez eu fui uma compra na Petral louca, maluca. Chegou um cara para mim e me ofereceu, na época, 1.600 varas de um tubo de 6 polegadas. Eu disse, rapaz, não existe isso aqui, que vai passar 100 anos para vender. Aí só que era uma coisa assim, rapaz, eu disse, não posso deixar de comprar isso não, porque eu sou doido por ferro. Aí eu vi aquilo, rapaz, o cara assim, rapaz... Condição boa. Chegou para mim, rapaz, tu só me dá tanto, e o resto a gente vai resolver assim. Eu, rapaz, tá fechado. Rapaz, eu não sabia nem onde botar. Mas fui criticado, cara. Meu irmão, você acredita que não deu assim, uns 15, 20 dias. Entrou uma pessoa lá que trabalhava com o Severado, da Teles. Aí disse, rapaz, nós estamos procurando exatamente isso aqui. Eu disse, rapaz, deu bem certinho, né? Aí fizemos um primeiro grande negócio com esse material, né? Que pagou tudo e ficou o resto de lucro. Entendeu? Então, assim, cara, fantástico. Veio pra mim. Mas tu tem uma rotina de estar nas empresas, assim, no dia tal? Normalmente eu gosto de ir bem cedo lá pra Petral, porque eu gosto de ficar na esquina lá. Sim. No meio da rua. A Petral abre às 8, eu chego às 6 na esquina. Eu saio de casa às 5h30, chego às 6 na igreja que tem na Leste-Oeste. Sim. Aí eu assisto missa de 6 a 6h30. 6h30 eu saio, vou lá pra esquina lá, que tem um carrinho de cachorro quente que eu ajeitei pro cara lá. Tu já faz teu lanche ali? Não, eu não como não. Não, né? Posso comer essas coisas não, porque senão eu engordo. Tomo um cafezinho e fico conversando. Ali. O objetivo é conversar com o pessoal do bairro, da região. Entra o bandido, entra todo mundo. Que legal. Todo mundo ali, eu converso, o cara com o radinho do governo na perna, né? Tem todo jeito. É a população, né? O pessoal que é ali do bairro. São meus vizinhos ali daquela região. Então, o que acontece? Eu conheço um, conheço outro, conversa com um, conversa com outro. É interessante que... Legal, cara. Hoje é sexta, quando foi terça-feira, atitude bonita da tua chegou parte. Uma minazinha, pequenininha, rapaz, e ela sorridente, uma alegria, com aquela fardazinha da prefeitura para ir para a escola com a mãe dela, e pediu um salgadinho, e ela rindo demais, assim, que é essa pulseirinha que tem no teu braço aqui? Ela foi o presente do Papai Noel, pulseirinha de plástico. Aí depois o Papai Noel vai trazer outro presente pra tia amanhã. Tu vem amanhã pra cá, velho. Aí eu peguei... Comprou um presente. Rapaz, aí ela chegou bem cedinho, eu tava assim virada lá. Eu vim, viu? Que legal, cara. Aí disse, eu também tô aqui. Aí fui lá no carro, peguei, entreguei. Rapaz, ela agarrou. Nossa. Não tem preço, né? Pai, que alegria. Eu tirei a foto. Deixa eu tirar a foto aqui. Ela deixou eu tirar a foto, eu tirei a foto. Bacana e tudo mais. Cara, que maravilha, né, rapaz? Isso aí. Mas, então, cara, isso aí, rapaz... Assim, eu vou bem essa decisão de estar ali para esse momento se deve a quê? Assim, é só o prazer de conversar com as pessoas? Eu sou conversador. Que legal, eu gosto de conversar e gosto de escutar. É atitude nobre, grandiosa. Conhecer gente, eu adoro conhecer gente, rapaz. Eu comecei com isso aí na esquina lá, tinha um prédiozinho, tinha um cara que cortava o cabelo. Aí o cara chegou, o seu Zé. Aí o seu Zé chegou pra mim, começou a se chegar, aí começamos a ficar amigos, eu vai cortar meu cabelo. Aí cortou meu cabelo por 25 anos. Pra ter ideia, como faz tempo que eu frequento a esquina. Sim, que legal. Eu frequento lá a esquina. Aí o seu Zé, rapaz, eu tô com um problema sério que esse prédio aqui é não sei de quem, e o cara vai vender, e aí vai botar para alugar, não vai, tipo assim, não vai passar, eu vou perder o ponto. Aí depois compre o ponto. Aí disse, como é que é? Não fala, pergunte quanto é. Aí eu comprei. Eu comprei o pontinho lá e tal, e ele ficou lá. Então ele ficou eternamente grato para mim. Ficou lá, né? Eu cortava o cabelo com ele lá e tal, e o pontinho ficou lá. Até lá. Ele pegou um câncer e tá com mais ou menos 6 meses que ele morreu, faleceu, né? Passou mais de 1 ano e meio lutando contra o câncer. Aí eu já não podia mais trabalhar e realmente saiu de lá. Ele mora perto, eu ainda fui visitá-lo 2, 3 vezes na casa. Ele ainda cortou meu cabelo doente, cortou todo errado, mas eu tá lindo. Que legal, cara. Mas, cara, que maravilha, sabe? Coração bonito.
você ter aquilo ali, a amizade com aquelas pessoas que são ali trabalhadoras, batalhando no bairro ali, você chega nos cantos assim, você tem medo de entrar, né? Mas assim, não tenho medo. Porque conheço todo mundo por ali, acho que todo mundo deve me conhecer também, assim, nunca nada de mal aconteceu. Que legal, cara, coisa bonita. E assim, o objetivo, sempre tive o objetivo nos cantos de tentar fazer amizade, tentar conhecer as pessoas da região, né, e tal, para saber que a gente é igual a eles, do mesmo jeito, entendeu? Porque às vezes os caras pensam, o bicho é o dono desse negócio aí, não sei o que, gera, né, umas coisas, né? Bacana, viu, cara? Se colocam as distâncias que elas não existem. Testemunho bonito e inspirador. Pois é, então cara, eu sempre vou cedo pra Petral. Você perguntou, né, quando é que a minha rotina. Você começa pela Petral. Aí quando dá 8 horas eu vou na Petral. Aí fico por lá e vejo o que é que tem e tal. Aí de lá depois eu embarco. Já define a prioridade e vai. Aí é indefinido. Aí pra cada coisa, às vezes eu vou para Maracanã direto, às vezes não, às vezes tem uma coisa, tem outra, a gente vai resolvendo, né? Às vezes tem viagem, né? Semana eu tava terça-feira. Acho que as demandas orientam a tua decisão de onde você vai estar, né? Exatamente. Aí depende da demanda do dia a dia. Legal, Ricardo. O Ricardo, né? Muitos chamam de Ricardo, de Rica, mas eu sei que é Ricardo. Ricardo, querido, me diz uma coisa, cara. Como é que foi correr o risco de, por exemplo, tirar um pouco de tempo das empresas para dedicar tempo ao segmento eletrometal mecânico como dirigente, como líder, digamos assim, empresarial, né? Porque você dirigiu o CIMEC, que é um dos mais importantes sindicatos patronais da Federação das Indústrias aqui do estado do Ceará e das federações dos estados. Como é que foi, por exemplo, esse tempo aí? As empresas sofreram alguma coisa? Da onde foi que veio essa ideia de você, por exemplo, também se envolver com a liderança empresarial? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Pois é, a ideia nunca veio, né? Nunca veio, né? Veio o convite. Vieram. Veio o convite, me convidaram. Sim. Eu até recentemente disse para uma pessoa, eu fui para a FIEC porque me convidaram. Eu me filiei ao CIMEC porque me convidaram. Eu fui presidente do CIMEC porque me chamaram. Eu nunca fui atrás. Por quê? Porque eu não gosto. A verdade é assim, gostei, tá lá, gostei. Mas tu me chamar, eu não vou. Não vou, entendeu? Sim. Por quê? Porque eu não gosto. Eu gosto de estar na rua fazendo meu negócio, entendeu? Aquele negócio de ficar sentado numa mesa, esperando, conversando e tudo mais. E pá, é bom conversar, mas, rapaz, eu sou operacional. Entendeu? Eu sou muito operacional. Então, dentro do CIMEC... De fazer, né? De fazer as coisas acontecerem. Mas me chamaram, eu estava lá em Jericoacoara, no Morro do Pôr do Sol, quando começaram a ligar para mim, eu dizendo que não ia. Rapaz, foi tanta gente ligando para mim que eu disse assim, rapaz, eu comecei a pensar, acho que eu vou ter que ir mesmo para esse negócio, né? Aí, rapaz, aí ficou aquela balança, né? Os prós e os contras, quais serão, né? Os prós eu não conheço, mas os contras com certeza eu vou conhecer, porque vou me afastar, né? Vão ter problemas, vão aparecer problemas, porque o tempo vai ser consumido por outra coisa que, a princípio, diziam o seguinte, rapaz, vá que você vai ser a rainha da Inglaterra, você vai só aparecer e os outros vão resolver seus problemas. Rapaz, Mentira. Me pregaram é mentira, o tamanho do mundo, porque não é bem assim não, porque você é muito demandado, ou você delega para os outros e fica sendo a rainha da Inglaterra, que é uma coisa muito ruim, muito feia. Imagina. Ou então você assume a posição que você foi colocado com responsabilidade, né? E vamos assumir. E eu sou desse jeito, eu disse, não, comigo não vai, sou eu mesmo, liga para mim mesmo, meu celular é público, quem quiser liga para mim. Entendeu? Nunca fui de esconder, dizer, é proibido dar o celular do Ricardo. Não, quem ligar para lá, dá. Pode dar. Se der problema, a gente resolve, né? Sim. Mas eu até costumo dizer, não me venha com a problemática que eu tenha solucionado. Não tem essa, rapaz. Se não der, descobre. Então, não é por aí. É como concorrente. Quando chega o convite veio de quem, Ricardo? Assim, o convite para entrar na FIEC foi meu amigo Zé Dias, de Vasconcelos. Zezinho. Aí entrei no CIMEC na época, Valdelírio Soares. Sim. Valdelírio foi quem me apontou como presidente. Eu não sei nem por quê, porque eu era o mais novo, tinha entrado ali, mas acabou que meu nome foi para a mesa e todo mundo aceitou, né, e botaram o meu nome. O presidente da FIEC nesse tempo era o Roberto Macedo. Roberto Macedo. Eu sei que entrei e fui ser presidente, e quando chegou lá eu percebi que não era parecido comigo, e eu disse, vou ter que mudar, e mudei a coisa, né. E foi muito bom, Deus abençoou. Cara, foi uma das passagens
mais assim importantes do CEMEC. Eu falo isso porque eu converso com as pessoas. As pessoas dizem, Rapaz, da tua entrega, do grau de realização, do compromisso que tu assumiu, da responsabilidade que tu assumiste ali, e a gente só ouve as pessoas tecendo comentários positivos da tua passagem pelo CIMEC. Marcelo, eu acredito numa coisa que eu vou te explicar aqui, tá certo? Eu penso o seguinte, que um presidente do sindicato nada mais é do que um funcionário dos associados. Normalmente a gente costuma fazer uma pirâmide, né? O presidente está aqui, aí você estratifica, né? As empresas estão lá embaixo. Eu penso que é o contrário, é uma pirâmide que para baixo, tá certo? As empresas estão lá em cima, os donos estão aqui e tal, e o presidente está lá embaixo. Então eu tenho que ser demandado, tá certo? Uma coisa que eu estabeleci lá de cara foi o seguinte, pode botar aí no site aí logo, botão Fale com o Presidente, tá certo? Outra coisa, qualquer CIMEC 24 horas. Qualquer demanda vai ter que ser respondida em no máximo 24 horas. Eu sou muito resolutivo. Né? Dizem que eu tenho, como é que chama? Ou é depressão ou é ansiedade, né? Sim. Diz que eu sou ansioso. Né? Eu sou ansioso, eu devo ser mesmo. Então, pela questão da ansiedade... Tem que resolver logo as coisas. Vamos resolver, vamos dar, pelo menos dar resposta. A gente não conseguiu resolver, não, vamos dar resposta. Não conseguimos resolver ainda, mas estamos trabalhando, né? Não pode deixar ninguém sem resposta, então eu cobrava muito isso. E premiava as pessoas que trabalhavam comigo pelo volume de entrega. Legal. Então isso aconteceu que... Meritocracia mesmo, reconhecimento por mérito. Casou com uma luva também, tinha um projeto na época na CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que chamava PDI, Processo de Desenvolvimento Associativo. Aí eu conheci aquilo, PDA aliás, né? Eu conheci aquilo, quando eu conheci, disse, cara, isso aqui não tem o que fazer não, tá feito. Legal. Liguei para as meninas lá em Brasília, na época, as meninas, gente boa demais, acolheram e deram todo o apoio. Então a gente tinha a faca e o queijo na mão para fazer tudo. E a gente decolou, a gente estava com, na época, se não me engano, 59 associados, a gente terminou com 250. Né? E outra coisa, 250 pagando, né? 250 só inscrito não, né? Então a arrecadação foi lá para cima, os volumes financeiros aumentaram, os orçamentos aumentaram, né? A gente pegou um sindicato com uma conta com 200 mil e entregou com quase 3 milhões de reais. Então o sindicato cresceu no patrimônio, entendeu? Então foi muito resultado. É tanto que a gente foi premiado. Começou logo a ter reconhecimentos. Comecei a ser chamado para falar sobre aquilo que a gente estava fazendo aqui. Eu acho que não somente do ponto de vista financeiro, eu acho que do fortalecimento do próprio setor, isso, a tua gestão exatamente, agregou um valor extraordinário ao setor metalmecânico. Agregou. Assim, eu tinha uma facilidade muito grande, porque a grande maioria era meu cliente. Sim. Eu ligava, rapaz, você não está aqui ainda não, venha para cá, rapaz. Aí, pelo fato de a gente já ter um relacionamento, facilitou a atração, né? Abri delegacia no Juazeiro do Norte, que não tinha, sim, e no Vale do Jaguaribe, que são as delegacias que estão até hoje abertas e vigentes, que tem associados 60 no Vale do Jaguaribe e 30 lá no Juazeiro. Então isso aí, não é nem Juazeiro não, é no Cariri. Cariri mesmo. Pode dizer Juazeiro não, porque o pessoal do Crato tem raio. Tem Barbalho ainda ali. Juazeiro, Crato, Barbalho, então é Cariri. Então é a delegacia do Cariri e a delegacia do Vale do Jaguaribe. Legal. Então isso aí cresceu na base, cresceu na confiança e cresceu financeiramente. Então aquilo a gente foi levar para todos os estados. Eu dei palestra em quase todos os estados da federação, em alguns várias vezes. Santa Catarina deve ter ido 10 vezes em Santa Catarina. Que legal. E para coroar no final... Apresentando o case do CIMEC Ceará. Isso, e para coroar no final da gestão em Brasília, no Encontro Nacional da Indústria, fui convidado também a falar e falei. E foi assim, foi muito abençoado. Foi muito abençoado. Então, positivamente para tudo isso, de fruto, muita amizade, muito conhecimento, muito network, né? Conheci muita gente, entendeu? Todo o Brasil. Legal. E de negativo, a ausência. Se afasta um pouco das empresas. Né? Tanto que quando eu voltei, aí tinha uns abacaxizinhos para resolver. Né? Tinha. Mas fui retomando. E... Perde um pouco de espaço para concorrência, né? Perde sim. Perde espaço porque, assim, infelizmente, uma empresa pequena depende muito do dono, né? Sim, sim. E a gente é pequeno, então a gente precisa muito do dono. Né? Eu tenho 2 irmãs,
mas uma é muito mais financeira e muito mais operacional, não é tão estratégica. Sim. E para ser estratégico tem que ter coragem. Às vezes você tem que, se você comprar aquilo que ninguém acha que vai vender, assumir riscos. Tem que ter sorte, né, também, tem que ter bênção, né, isso aí. Cara, eu queria fazer 2 perguntas com base nisso que você está falando. Primeiro, você tem uma história muito bonita que tem a ver com fé também, né, eu conheço essa história que você me contou, mas eu queria que você contasse aqui para o pessoal que está ouvindo, de como você reverteu um prejuízo de 30% para um lucro de 50%. Eu quero que você conte essa história. Mas antes, eu queria que você falasse, por exemplo, você assumiu o CIMEC para 3 anos e depois lhe empurraram mais 4. Como é que foi essa história aí? E aí aproveita e engata esse negócio do doido do bem, que eu acho que o Dr. Roberto Macedo criou esse... Dr. Roberto Macedo. Quando eu entrei, eu sempre fui conhecido como sucateiro, e eu gosto muito de ser sucateiro. Eu gosto muito de sucata, eu gosto de ferro, eu gosto de máquina, eu me sinto bem estar com cheiro. Aí, na época, aí, o Roberto Macedo, hoje o grande amigo do coração, rapaz, você não imagina o afeto. Imagina a riqueza de conviver com pessoas como o Dr. Roberto Macedo, Fernando Cirino, Zezinho Dias. Essa semana o Fernando ligou para mim, a gente conversou. O Roberto, rapaz, eu reclama de mim porque eu tenho que ir lá no Montmartre, às vezes tomar um café lá para poder conversar com ele. Fantástico. Semana passada eu tive lá duas vezes a gente sentou na mesa lá e conversando, não foi muito, né? Então, assim, são grandes amizades que foram feitas ali, os grandes ganhos. Eu sempre dizia assim, existe a disputa da FIEC, A e B, e o pessoal diz, como é que você é? Você tá do nosso lado, para o outro lado dos meus amigos. Certeza. E o doido do bem foi o Dr. Roberto? Foi, porque ele sempre foi muito um democrata, Dr. Roberto, democrata. Então, nas reuniões, teve uma reunião, por exemplo, uma vez lá, que era para a entrada do sindicato de energia, que hoje é um dos maiores sindicatos da federação. E eu estava voltando de uma viagem, quando eu peguei o papel e disse, rapaz, tem um erro aqui grave. Eles estão aqui em 3 quinais que são do CIMEC. Aí estão entrando, já atropelando, pode ser assim, né? Aí eu subi para a reunião ligeiro, que ia ser aprovado já a entrada deles. Aí subi para a reunião ligeiro, chegou lá e estavam já 3 quinais concorrentes, pelo amor de Deus. Aí chega lá votando, todo mundo votando, já estava todo mundo com a mãozinha levantada, aí eu pedi a pausa do Roberto, licença, eu sou contra. Aí o pessoal, que é isso, rapaz? Eu sou contra e vou explicar o porquê. Né? Expliquei, acontecendo isso aqui. E no momento a gente está se sentindo ultrajado, né? No momento a gente está se sentindo agredido. Não que os colegas que estão entrando aí talvez tenham tido essa intenção, mas estamos nos sentindo assim. E como nós fazemos parte desse corpo, como está lá em Efésios 5, né? Legal. É um corpo só. Quando a mão dói, o corpo todo se compadece. Quando aí assim, eu não sei se nós somos mãos, nós somos coração, somos pé ou perna, mas está doendo. E eu peço aos colegas se compadeçam comigo e vote contra. Rapaz, aí o doutor Roberto, não, vamos suspender, tirar de pauta, né? Que legal. Vamos discutir isso depois para ver se a gente consegue esclarecer. Ótimo, mas tirou de pauta e não passou. Eu me levantei e fui lá na primeira fila, onde estava o pessoal do Sinivete, já estavam comemorando que iam entrar, né? Sim. E sentei do lado deles, todos os meus clientes. Tem até um risco envolvido aí, né? Eu podia perder meus clientes, né? Mas, rapaz, todos me entenderam, me abraçaram, e não, vamos conversar. Saímos da reunião, conversamos, botamos nosso advogado do CIMEC para orientar, entendeu? Tiraram aquele que estava errado, acertamos tudo. Com 60 dias... Tudo resolvido, entraram, hoje são sindicatos fortíssimos. Então, isso aí era porque ele dava o direito de falar, de se expressar, né? E ele dizia assim, todo mundo aprovava, e eu questionava alguma coisa, né? Não que eu fosse oposição, porque não era, gostava dele, gosto. Acrescentar uma sugestão, uma opinião. Mas eu penso também, né? E se eu penso, eu existo, tenho que falar. Então, falar o que você pensa, às vezes, contrário, né? A pessoa não quer dizer que eu seja contra você, entendeu? Eu crio meus filhos... É até bom para o processo de melhoria. Eu crio meus filhos funcionários desse jeito. Eu detesto quem concorda comigo. A parte discorde e pronto, no final a gente vai resolver. A última palavra é minha, né? Mas a gente vai resolver, né? Mas a discussão é importante. Exatamente. Então, ele dizia assim, eu ia falar e o cara, vem o Rickard, né? Ele me chamava de Rickard. Falar aí contra, né? Ele diz, deixa o doido do bem falar, porque ele fala pro bem, né? E daí ficou me chamando de doido do bem por conta disso, o doutor Roberto, né? Mas assim, foi uma grande amizade, né? Que foi feita ali na federação, como o Fernando, como o próprio Beto também. O Beto, cada um com sua característica, né? Cada um com a sua forma de ser,
Mas, assim, são amigos, grandes amigos, pessoas boas que eu gosto, homens de sucesso, entendeu? Eu fiz negócio praticamente com todos eles já fizemos coisas juntos, assim, é uma maravilha, sabe? Ricardo, como lição aqui para o pessoal que está ouvindo esse nosso Papo Empresa, gente e gestão, eu sei que o feeling é muito importante para o empresário, para o empreendedor, mas a visão estratégica também. Eu acho que os dois não é que precisa ser um ou outro, é ir um e outro, né? A sensibilidade do empreendedor somada à visão estratégica do empreendedor. E você uma vez me falou de uma licitação que você assumiu e depois, refazendo os cálculos, viu que dava um prejuízo lascado. Como é que você reverteu esse prejuízo no lucro, numa rentabilidade boa? Rapaz, é Deus, não sou eu não, é Deus. É Deus, né? É Deus. Pode ter certeza que é Deus, e aí eu vou dizer, se você quiser fazer um podcast aí de mais 5 horas, encontrar casos desse tipo aí, né? Isso é só apenas um. Mas é Deus. Deus, ele é muito diferente comigo. Eu costumo dizer que Deus gosta mais de mim do que dos outros. Eu dizer, rapaz, eu tenho culpa, Deus gosta mais de mim que legal. Só pode ser, porque pelo que eu tô vendo aqui, ele gosta mais de mim. Né? Assim, eu me sinto muito amado, muito protegido. Aí quer dizer que tua vida é um mar de roda? Não, de forma nenhuma. Luta muito, né? Tu é doido, eu fico sem dormir, eu tenho preocupações, eu tenho problemas, entendeu? Mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que vai se resolver e a hora é Ele que sabe. E eu vou ter que tirar proveito desse período que eu estou passando, de alguma forma, coisa boa eu tenho que tirar. Existe um antífona de Sábado de Aleluia, que é de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: ó, quão formoso o pecado de Adão que nos trouxe tão grande salvação. Ora, falar que o pecado é formoso, né? Mas se não fosse pelo pecado, Cristo não teria vindo para nos salvar. Que legal. Então parece que é antagônico, mas ao mesmo tempo é o que é verdadeiro. Então a gente tem que entender, ter essa visão de que a vida, aquilo de difícil que a gente vai passando, muitas vezes é aquilo que a gente tem que tirar o proveito. Tirar o proveito de tudo na vida, até do que não presta. A gente tem que crescer com aquilo, né? E esse fato que você citou aí é interessante, que foi logo na pandemia. A gente tinha um contrato, a situação difícil das empresas, e está com situação difícil, que era a Loxul, e a gente tinha um contrato com a empresa de trem, aí, essa empresa de trem, a CFN, né? Sim. Ferroviário Nordeste, acho que é o nome esse aí. E a gente tinha fechado um contrato para fazer um trabalho para eles lá. Transnordestino, né? E com a pandemia aconteceu aqueles problemas e tudo mais, e a gente precisava daquele dinheiro e contava com aquele dinheiro, mas o contrato não saía. E o resultado é que já estava dando perdido. O que é que eu faço? Nossa proposta já venceu, eu deixo isso para lá, né? E tal. Eu disse, não, deixa stand-by, né? Vamos ver o que é que Deus quer com isso. Eu estou sentindo que Deus quer dizer alguma coisa com isso. Rapaz, aí, logo pós-pandemia, as coisas subiram de preço assim... Assustadoramente, né? E aí, quando vem um dia, a Mel me liga e diz, o pedido foi aprovado e eles botaram o dinheiro na conta. Nossa. Aí, que maravilha, né? Eu disse, não, maravilha não, porque a gente fez um cálculo que ia ter aí 30%, 28% de lucro, mas do jeito que as coisas subiram aí, a gente está tendo prejuízo de mais do que 30% de prejuízo. Então, assim, se a gente for fazer, a gente vai ter prejuízo. E aí é melhor devolver o dinheiro, né? Aí se eu vou devolver o dinheiro, a gente tá no direito da gente, aí mostrou lá a cláusula lá e tal, o tempo que passou, né? E tudo que aconteceu, eu vou devolver o dinheiro, tá certo? Eu disse, não, devolve, deixa esse dinheiro aí. Detesto devolver dinheiro. Deixa esse dinheiro aí, que Deus pode estar querendo falar alguma coisa, vamos esperar um pouquinho, né? Dar um tempinho aí e tal. Fiquei com aquilo na cabeça, alegre e triste, né? Porque o que é que eu faço? Eu pego esse dinheiro, tenho 30% de prejuízo, mas dá para fazer alguma coisa, eu não pego, não tenho prejuízo e vou me virar de outro jeito, né? Mas é Deus que vai saber o que é que eu vou fazer. Rapaz, aí passou um dia, no outro dia eu fui para lá, e ela pegou, conversou, a gente conversou muito lá, aí já estava se decidindo de devolver o dinheiro, né? Mas eu disse, não, vamos embora, não devolvo não. Espera um pouquinho mais. Deixa o dinheiro aí. Aí eu saí, todo dia eu saía para cá. Para pegar a BR-116, eu disse, não, vou pelo lado contrário hoje. Não sei porquê, mas fui. Passei no canto, cheguei lá na frente, uma pilha de container. Eu não posso ver container nem ferro que eu encontro. Para olhar. Aí eu parei, eu olhei tudinho, aí o cara encostou perto de mim. Aí eu sou, quer alguma coisa? Não, o container aqui e tal. De quem é? Disse o nome. É meu amigo esse cara. Aí eu peguei, liguei para ele, rapaz, vi uns containers aqui e tal.
Ele disse que não ia me vender, porque ia fazer um negócio lá, ia precisar dele e tal. Mas do jeito que eu não posso ver dinheiro, esse meu amigo não pode ver, eu não posso ver quanto ele que eu quero, esse meu amigo não pode ver dinheiro que ele quer. Ele é doido por dinheiro. Ele é doido por dinheiro. Aí eu peguei, tá bom, fazer o quê, né? Saí, continuei, não andei nem 200 metros, o telefone tocou, era ele. Aí entendi, ele disse, Ricardinho... Tu quer mesmo comprar isso? Tu quer mesmo, quero. Tu dá quanto? Eu disse, quanto é que tu quer? Aí ele falou, eu disse, é isso mesmo? Ele tá caro? Eu disse, não, eu vou pagar, tá pago, é meu. Tava muito barato. Aí eu, pode esperar, aí eu me deu o negócio aí, né, que eu vou mandar fazer o pagamento. Aí ele passou, eu parei o carro, passou aqui o negócio pra eu pagar, os dados e tal, eu passei pra Mel aí, ó. Paga aí. Mas o que é? Para os containers. Mas tá muito barato. Ele disse, pois é, faz as contas de novo aí. Quanto é que Me dá disse agora? quanto é. Ela terminou de fazer as contas lá. Rapaz, o prejuízo que era de 30 gerou lucro de 50 agora. Que legal. Você tá vendo aí que foi Deus. Que legal, Foi cara. Então, rapaz, sensacional. Sensacional. Né? Sensacional. Que história legal. essa. Pois é, Que mas isso. Deus, se você não tiver fé em Deus, saber que Deus está no comando, o que é que você faz? Você vai agir, vai perder, né? Entrega de volta. Desespero, não adianta, né? A gente vai passar por um momento difícil, passa, a gente chora. Legal é que essa fé gera em você o equilíbrio emocional para você tomar decisões com mais racionalidade, com tranquilidade. Exatamente, tranquilidade, ouvir a Deus, tá certo? Na Legal. capelinha, se ajoelha, espera, tranquiliza, é uma maravilha. Cara. Ricardo, e caminhando aqui para o final, sei que você tem um tempo aí bem corrido. Cara, quais são as cenas dos próximos capítulos, meu irmão? O que é que vem pela frente aí? Esse 2024, o que é que reserva para o Grupo Petral, Loxul, Indumetal, Sucacel? O que é que você traz de novo aí para esse ano que vem, com a sua perspectiva? Essa economia lhe ajuda nesse momento? Fala um pouco aí para a gente encaminhar para o final esse nosso papo tão agradável, porque eu ficaria aqui 3 horas. Rapaz, eu sou de natureza uma pessoa positiva, né, otimista, de natureza. A gente está encerrando um ano aí bem, não da forma como esperava que fosse, mas estamos terminando o ano bem, né, crescendo aí um pouco. E pro ano que vem, hoje eu digo assim, a gente está diante do ponto de interrogação do tamanho do mundo, né? Porque se fosse o ano já próximo à eleição, reeleição, eu tenho certeza que seria bom, porque eles iam dar um jeito de ser bom, mas ainda não é, né? Mas assim, eu imagino que esse governo hoje, que está muito na esquerda e taxando tudo, né? Eu acredito que esse governo aí não tem mais o que taxar. Então ele deve se aproximar mais do centro agora, né? E causar um equilíbrio maior e talvez, né, isso possa trazer uma melhora. Eu penso que politicamente, assim, o que eu consigo enxergar é que esse governo hoje que está querendo taxar demais, botar muito dinheiro para não vai ter mais o que fazer. Aí chegou no limite depois do que eles fizeram aí. Uma carga tributária tão absurda quanto essa que a gente já vive sem aumentar. Então agora eles vão ter que caminhar mais para o centro, né? Sair mais para o centro. E pode ser que isso seja um fator positivo, né? Pode ser que seja um fator positivo. Eu espero que eles comecem realmente, né? Estão prometendo aí, né? Muito Minha Casa Minha Vida, né? Parece que as linhas de crédito que estão surgindo aí em relação a isso, movimentando a construção civil, ela é uma mola da nossa economia. Então eu espero que caminhe por aí, né? Então, de forma crítica, mas bem macro, né? Eu acho que se for por aí, a gente pode esperar alguma coisa melhor do que esse ano. Agora, eu acredito que 2025 seja melhor. 2025 seja melhor. Mas o planejamento para o grupo todo é de crescimento? Não dá para planejar crescimento do jeito que nós estamos. Não dá porque não tem cliente para isso, tá certo? Pra você ter ideia, um dos fatores que serve para mim como termômetro, o ferro sempre foi um termômetro. Tá? Se você pegar o ferro, tem países que medem o crescimento e o desenvolvimento humano através de um parâmetro importante. É um parâmetro importante, né? E a gente não tem esse crescimento. A gente viu a parada de usinas aí, questão tributária, né? Vão voltar, devem voltar, tá certo? Mas o aço caiu muito de preço, tá certo? Hoje o aço no mercado internacional está mais caro do que no Brasil, tá certo? Então, o pessoal está reclamando aí, né? Os produtores que estão no limiar do custo, né? E isso é ruim. Sim. A empresa não foi feita para trabalhar em cima do limiar do custo, tem que trabalhar com lucro. Só cresce se tiver lucro, né? Então, isso aí é uma coisa que complica. A gente está vendo que o consumo caiu, entendeu? Outra coisa que serve muito de termômetro para mim é a venda de máquina. Quando as pessoas me procuram atrás de máquina, eu disse, rapaz, estão acreditando, né? Vão investir porque estão acreditando.
E a gente já vem há alguns anos sofrendo com isso, venda baixa, muito baixa. Tanto que parou de importar, porque realmente não tem. E caiu muito o preço aqui de máquina usada, porque muita gente sofreu, né? E com isso foram vendendo os ativos para poder fazer dinheiro e venderam barato. Essa semana mesmo eu comprei algumas coisas assim, preços bem baixos mesmo, porque precisa fazer dinheiro e não tem cliente para comprar. Então quem tem algum dinheiro compra, eu compro, porque eu acredito que Sim. eu vou conseguir vender no ano que vem, mas só que para eu comprar numa situação dessa eu tenho que comprar. É até um investimento, né? Exatamente, é um investimento, porque eu estou comprando aquilo ali não no fluxo normal de venda. Sim. Mas para arriscar. Aproveitar um. Então, se Deus abençoar, se eu tiver sorte, eu vou ganhar um bom dinheiro. Legal. Porque eu tive coragem de fazer isso, tá certo? Mas se não, eu vou ficar sem dinheiro e com a mão de máquina parada, né? Sim. Entendeu? Então, assim, eu acredito que vai ser mais ou menos por aí. O governo deve mais por cento, a coisa deve apaziguar mais. Eu acho que pior do que tá não fica, não. Sabe? Só pela aprovação da reforma tributária, eu sei que ela vem muito a longo prazo, daqui a 10 anos para regulamentar tudo, mas só pelo fato dela ter sido aprovada, você acha que melhora o ambiente, o nível de confiança, isso melhora alguma coisa? A coisa pior do mundo para quem investe, para quem tem negócio, é o quê? A incerteza. Sim. Né? Então, tá aí, foi aprovado. Agora também tem um detalhe, foi aprovado e a gente não sabe o que é, né? Sim, se você 10 anos para regulamentar. Não, se você for perguntar, um diz uma coisa, outro diz outra. E a concentração de impostos, né, no tal do valor, imposto valor agregado, IVA, né? Mas, na verdade, ninguém mostra. A regulamentação ainda vai vir ao decorrer. Eu já, por exemplo, na própria Cefaz, eu já fiz pergunta e o pessoal diz, rapaz, não sabe. Certo. Então, isso vai se estabelecer daqui para frente, né, e com certeza deve gerar uma estabilidade maior. A gente vai saber onde é que a gente está pisando, né? Sim. E assim, a carga tributária ela é muito ruim quando ela aumenta, né? A promessa foi de não aumento de carga tributária, mas parece, pelo que eu estou vendo aí, pelo que tem se mostrado, é que vai ter aumento de carga tributária, né? Então, isso, de uma certa forma, é negativo, né? Sim. Mas essa discussão da dúvida, né? Ela parando, cessando, melhora, né? Então, o que a gente precisa é o quê? É segurança jurídica para atrair investimento, ter capital aqui. Aí se fala muito do hidrogênio verde. Aí o hidrogênio verde não é coisa para agora. Porque impacta no teu negócio, no teu ecossistema? Impacta diretamente, vai impactar para todo mundo. Legal. Até para o vendedor de quentinha. Que legal, cara. Porque os investimentos são estratosféricos. Quem vai vir aqui falar sobre isso é o nosso amigo Rolim, qualquer dia desse. Pronto, exatamente. Então, o que acontece? É uma coisa que assim, a gente entende que não tem volta. Não tem volta porque hoje é economia verde, né? Sim. Você vê o passo que a Celó deu em comprar a CSP, que foi uma aquisição, eu posso dizer assim, um presente, uma usina que, se não me engano, foi 6 bilhões, foi vendida por 2,2 bi. Então eles pegaram um negócio que é a melhor usina do mundo, essa usina aqui. Essa usina siderúrgica aqui, que hoje é a Celó, que antiga CSP, ela produz placa de alto valor agregado, eficiência de produção e lucratividade. Vai ter um EBITDA agora, pelo que eu sei aí, pelo que me disseram aí, as pessoas lá, recorde. É um bi. Entendeu? Então, assim, estão muito bem na fita. Bem demais. E aí eles devem partir por laminação, tá certo? O setor siderúrgico, essa semana eu tive com o Vilmar da Cearense, a gente foi até Marabá, quando ele está inaugurando a unidade 2 dele lá. Ele já tinha uma unidade lá, verdade. Tinha unidade e construiu a unidade 2 agora lá junto, né? Toda automatizada, que é o equipamento Daniele, que é italiano, e estava dando start lá, a gente foi ver o start, né, da Sinobras lá, e ele dobrou a produção, tá certo? Deve aumentar a produção de tarugo para laminar. É em Marabá ou em Paraupebas? Marabá. Marabá mesmo. Marabá mesmo. Deve entrar num projeto com a Vale do Rio Doce para produção de tarugo, para exportar aí para ele próprio usar, ou seja, o que a gente tem visto que é que as usinas siderúrgicas, mesmo passando por isso aqui, estão o quê? Estão ampliando. Sim, estão investindo, né? Isso é um sinal bom. Alguma coisa eles estão vendo lá na frente, né? Uma sinalização boa. E essa sinalização do setor siderúrgico, quando positiva, é maravilhosa para todo mundo. Pode ter certeza que puxa todo mundo para cima e vai puxar. Então eu acredito que 25, pior não fica. Não tem assim, piorar, vai se acabar. Eu não tenho esse pensamento, eu sou um pouco mais otimista nesse aspecto. 24, aliás, né? E 25 deve melhorar, sabe? Eu assim, o governo da hora, não vou entrar em mérito do governo, isso, X, ou CA, ou CB. Na pior das hipóteses, 24 é um platô, mas 25 cresce. É o que eu penso. Eu acho que os governos aí no Brasil,
pelo histórico que a gente vê, a esquerda é comunismo, é isso, aquilo, eu tenho minha posição política muito definida, eu sou de direita, tá certo? Eu não sou de esquerda, eu sou de direita, mas nunca deixei de conversar, transitar e negociar e conversar com quem quer que seja, seja de direita, de esquerda, é da gente a democracia, né, e respeitar. Né? Legal. Esses radicalismos que existem, a gente sabe que existem, e a gente... Respeita as diferenças, né? Nós somos posicionados, detesto essas coisas demais, sabe? Essas coisas de dizer, agora é porque é negro, não sei o quê, é porque é gay, não sei o quê. Eu não gosto dessas coisas. Eu acho que todo mundo é gente, todo mundo tem que ser tratado igual, independente disso aí, de credo, de raça, de cor, de religião. A gente já ouviu isso aí faz tempo, tem que a menina já ouviu isso aí, né? Exatamente. Que todo mundo tem igual a lei, independente disso, não é assim? Então não sei pra que mais isso aí, é as coisas mais exageradas. Então, fora isso aí, o que a gente entende é que essas pessoas não foram pra quebrar o país, tá certo? Tendo mais ou menos capacidade, o mercado se autorregula e a coisa deve acontecer e a gente deve ter um platô e eu acho que 25 melhora, tá certo? Aí depois vamos ver o que é que vai acontecer politicamente, né? E a gente espera que, acima de tudo, dê certo. Mas eu não perco a fé porque eu sei que Deus gosta muito do Brasil, assim como gosta de ti. Eu sei. Assim, eu tô até enciumado, viu? Tô até enciumado. Se você for para suas orações, você pode para ele lá. Meu amigo Ricardo Pereira Silveira, faltou alguma coisa aqui pra gente falar? Tem alguma coisa que você acha que é importante ser dito aqui? Na sério, eu só quero parabenizar você, rapaz. Você é um cara que eu admiro demais, tá que certo? Legal, cara. Você é um admirável amigo. Essa sua iniciativa de abrir esse espaço de podcast, de conversar, uma questão mais voltada para formação mesmo, né, empresarial, eu acho que eu não tive a oportunidade, enquanto mais novo, de poder assistir um podcast. Só agora que essas coisas estão surgindo, né? Eu sempre gostei muito de comprar livro de biografia. Eu li a biografia do Einstein, do Ozzy Osbourne. Que legal. Porque a vida, ela é interessante, porque você aprende com quem errou, com quem fez aquilo que ele fez. Então isso aí hoje está materializado no podcast, que você bota ali no YouTube, depois você bota lá no Spotify, o cara vai no carro e assiste 3 vezes. Nosso amigo Eduardo Gomes de Matos disse que a música dele é podcast. Então ele faz exercício físico escutando podcast. Pois é. Então você bota ali no carro ali o podcast ali, vai ouvindo, aí não deu tempo, continua e assiste todo. Ou seja, isso é uma troca de experiência riquíssima, rapaz. E você acaba por colecionar pessoas que têm algum conteúdo vivido que pode servir de ensino para outro que está chegando, né? E a prática que às vezes ensina muito mais do que somente o conceito teórico. Quando você alia as duas coisas é muito bom. Exatamente. Mas se tem um que ensina mais um pouquinho do que o outro, eu acho que a prática ensina que quem ensina, a teoria ensina que quem ensina é a prática. Eu já aprendi isso lá atrás. Né? Eu vejo você como aquele agente catalisador da coisa. Você faz acontecer essa reação de juntar aquele que fala com o que escuta e o aprendizado e a troca mútua. Isso aí é uma coisa maravilhosa. Isso é um dom de Deus, uma bênção de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado, Deus te conserve assim. E que cresça cada vez mais, tá certo? A sua ação. Cara, Ricardo, que legal. Parabéns, cara. Muito obrigado. Nós falamos aqui com meu amigo admirável, homem do bem, né? Alguns chamam ele de doido do bem, eu chamo ele de um homem do bem, integridade, determinação. Ricardo Pereira Silveira, meu amigo Ricardo, né? De origem caririense, mas um fortalezense mesmo aqui, empresário, empreendedor, CEO, cabeça do Grupo Petral, Loxul, Sucacel e agora Indumetal, ou seja, que deu aqui uma aula para a gente, né, de ser humanidade, de liderança empresarial e de como também assim acreditar no empreendedorismo e nas empresas que ele hoje lidera. Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Até um próximo encontro e a gente volta no próximo podcast Papo Empresa, Gente e Gestão.